Margarida, boa tarde. Olá, oi padre, boa tarde. Noite. Boa tarde, padre. Boa Pois noite. é. Olá, calor, olá, Belíssimos 4 frio. graus aqui, se eu não me engano. É. Tudo bem, padre? Não, não Verdade. preciso, querido, Caramba, assim, não não. preciso sair de casa Tá, mesmo, tô tá todo bom. tranquilo. Assim é, né? Uhum. Isso mesmo. Que bom. Não é muito Que bom bom não, que tá porque dá quentinho preguiça. aí. Bom Esse também para tempo de estudar, frio né? pra mim não desperta pra estudo. É, dá Por isso que eu sono. falei, eu não gosto. Eu já falo, eu não gosto de frio por conta disso, que se eu fico em casa, tudo fechado, vai Eu me já dando uma gosto. preguiça. Pois é. É engraçado. Não, eu já funciono bem Não é com o mesmo, né? calor. Eu não, eu no frio eu consigo ficar mais atenta. Pois é, pois é. Tá bom, para, daqui a pouco. Daqui a pouco ele volta. Tá bom. Então, padre, bem-vindo, uma alegria a gente terminar a semana ouvindo o senhor. Boa tarde a todos que Quinto estão dia. chegando. Quinto Então, vamos dia. lá. Vamos para nossa Pois bem. quinta. Em nome do Pai, do Filho Quinto e dia. do Então, Espírito vamos lá. Santo. Amém. Hoje, como nós vamos falar do dom da ciência e do Amém. conselho, não, trago um texto, né, que aparentemente vai dizer, mas o que tem a ver? Mas quando a gente escuta o que são esses dois dons e o resultado desse texto, a gente fala, ah, agora eu entendi o que tem a ver. Que é um texto que eu gosto muito. Jesus até cita ele em algum momento no Evangelho, né, um Tá texto bom. do segundo livro dos Reis, que é a cura de Naamã, o sírio. Não, é um texto que eu gosto, né? Até porque tem uma certa provocação no meio dele com relação ao nosso agir diante das coisas. Não? Então, como a gente fala da ciência e do conselho, então vai ver essa capacidade de conhecer e também de tomar uma decisão a partir daquilo que conhecemos. Então, esse texto eu penso que nos ajudará a rezar com isso. O texto está no capítulo 5 do segundo livro dos Reis, do capítulo 1 em diante, do versículo 1 em diante, mas eu vou pegar do versículo 8. Não. Então a história, para quem não conhece, é assim: Naamã, que era um oficial importante de um determinado exército, está com lepra. Não? E a sua serva diz: olha, lá na minha terra, em Israel, tem alguém que pode curar a lepra. Então Naamã faz uma viagem, deixando ali onde ele vivia, vai até Israel para ser curado, se apresenta diante do rei. O rei diz: mas você está achando o quê? Que eu posso fazer alguma coisa? Você está fazendo isso como uma armadilha para mim. E Samuel não, Eliseu, o profeta, ele fica sabendo disso e pede para que chame Naamã até ele. Então é um texto que nós vamos ler agora. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgastes as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã, com seu carro, seus cavalos, Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente. Depois invocará o nome do Senhor seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abaná e o Farfar não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te diz: lava-te e ficarás purificado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. Sua carne se tornou como a de uma criança,
e ele estava purificado. Ele voltou à casa do homem de Deus com todo o seu séquito. Entrou, apresentou-se diante dele e disse: Agora sei que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como disse, é um texto que eu gosto, né, porque ele nos provoca com relação a isso. Primeiro, a capacidade, aliás, a nossa incapacidade de conhecer a ação de Deus nas coisas do dia a dia. Não? E depois, quanto à nossa capacidade de ouvir a voz daqueles que estão ao nosso redor. Então, Naamã, ele teve que reconhecer que Eliseu era, de fato, um homem, um profeta, um homem de Deus, mas teve que ter a capacidade de acolher a voz dos seus servos. Não? Então, aqui a gente vê esses dois dons do dia de hoje. O dom da ciência, que me faz conhecer as coisas de um modo mais profundo, e o dom do conselho, que me faz escutar outras vozes que não a minha. Não. É sobre isso que nós falaremos no dia de hoje, esses dois dons e como eles nos ajudam na nossa vivência de fé. Começo com o dom da ciência. Ontem nós falamos do dom do entendimento, e dizia que o dom do entendimento nos ajuda a compreender melhor a fé, ou seja, o dom do entendimento nos aperfeiçoa na vivência da fé. Ou melhor, para fazer um resumo até aqui. A sabedoria nos faz ver as coisas a partir de Deus e nos aperfeiçoa na caridade, porque uma vez que eu vejo as coisas a partir de Deus, eu aprendo a amar cada coisa na justa medida. O entendimento é a capacidade de compreender as coisas, como dizia ontem, de dentro. Não? Ou seja, agora que eu vi as coisas, eu compreendo o sentido de cada uma delas. E o da ciência ainda está nesse caminho. Não? Porque não é só compreender alguma coisa. Então, o dom da ciência, como diz aqui uma definição, é um instinto sobrenatural para conhecer e julgar retamente as relações entre as realidades divinas com o mundo natural que nos rodeia. Então, pela sabedoria, eu conheço o mundo divino e julgo as coisas de Deus. Pelo entendimento, eu compreendo a realidade em que eu vivo. E agora, através da ciência, eu consigo juntar as duas coisas e julgar de modo justo essa relação entre o mundo real, no mundo que eu estou, e o mundo divino, digamos assim. Não. Então, a ciência nos ajuda agora nesse julgamento que nasce do conhecimento das coisas de fé. Por isso, a ciência nos ajuda a viver também bem a fé. Não. Então, uma vez que eu conheço a realidade de fé, eu posso agora julgar de acordo com essa realidade que eu conheci. Vamos lá. Então, diz de... Julgar, tá? Exato. Julgar, a gente diz, ter o reto discernimento. Não só, temos que às vezes deixar essa categoria de certo e errado. Que a gente às vezes fica preso nisso. É certo, errado, certo, errado. Não. Julgar retamente é ver a coisa naquilo que ela é. Ou seja, a gente deixa um pouco o certo e errado, mas simplesmente dizer aquilo é aquilo e pronto. Não. Porque às vezes não tem certo ou errado em algumas situações. Um exemplo. Tem uma historinha que às vezes o povo roda por aí. E uma vez eu falei, deixa eu criticar essa historinha. Que é a história, se eu não me engano, do sapo e do escorpião. Já viu essa história? Tá lá a floresta pegou fogo, todos os bichinhos estão correndo. Não. Chega na beira do rio. Os que sabiam nadar se jogavam na água e saíam nadando. Só que chegou na beira do rio o sapo, que sabia nadar, e chega um escorpião, que não sabia nadar. Escorpião, né, olha para o sapo e fala, sapo, me atravessa. O sapo, um pouco atento, vai dizer, não te atravessa porque você tem esse bendito aguilhão seu, cheio de veneno, e sempre que você se aproxima de alguém, você ferroa. E aí o escorpião diz, não, eu te prometo, eu não vou te ferroar. Tem certeza? Farei o que é possível, né? Eu preciso atravessar. Se eu não atravessar, eu morro queimado aqui na floresta. Enfim, o sapo, na sua bondade, coloca o escorpião nas costas e taca a nadar. Só que chega na metade do rio, o que o escorpião faz? Ferrou o sapo. E o sapo morre no meio do rio. E o escorpião, que não sabia nadar, morre afogado. Aí alguém diz, não, devemos estar atentos com as pessoas que fazem promessa. Dizia, não, eu não tenho que condenar o escorpião porque ele é venenoso. Faz parte da natureza dele. Eu tenho que ser simplesmente prudente com relação ao meu modo de me aproximar dele. Né? Porque às vezes o pessoal condena o escorpião e dizia, não, mas eu tenho que olhar para um pouco a tolice do sapo.
Porque se ele sabia que o escorpião era um animal venenoso, não que ele tinha que abandonar o escorpião lá, mas talvez encontrar uma saída de atravessar o escorpião sem ser ferroado. Porque na nossa vida, às vezes, é assim. Existem pessoas que nós já nos machucamos com ela, que vão pedir a nossa ajuda. Eu não posso me negar de ajudar uma pessoa que me pede. Por outro lado, já conhecendo talvez a maldade que existe, tem que estar atento com algumas coisas. Não. Então, quando a gente fala de julgar retamente as coisas, é nesse sentido. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar um auxílio. Como eu tenho que fazer? Porque se eu fazer o que eu sempre fiz, eu vou me machucar de novo. Não. Então a gente foge da dimensão do certo e errado para tentar encontrar o melhor caminho. Não. Que o melhor caminho, não, a gente não está só na dimensão certo e errado. Porque alguém vai dizer, olha, você já se lascou com essa pessoa, se afasta dela. Mas às vezes eu não posso me afastar dessa pessoa de um modo total. Às vezes eu sou obrigado a ajudar essa pessoa. Pensemos, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Às vezes tem ali um atrito na família, eu já não converso, sei lá, com meu pai há um bom tempo, mas chega um momento que meu pai vai precisar da minha ajuda. O que eu faço? Eu vou virar as costas para ele? Não. Então ali eu tenho que encontrar um meio de como ajudá-lo sem me ferir. Então, quando a gente fala de julgar retamente as coisas, é essa capacidade. Não está só no certo ou errado. Porque alguém vai dizer, olha, é errado você ficar se martirizando por isso. Porque hoje em dia a gente escuta essa fala. Não. É errado você fazer papel de bobo todas as vezes. Não. Então a gente tem que tomar um cuidado com a ideia de certo e errado, que, como eu digo, às vezes tem mais coisas entre uma coisa e outra para ser julgada ali na história. Mas, enfim, esse dom da ciência, como diz, ela nos permite conhecer. Então, se vocês lembram, né, a gente falava que o Espírito Santo é Espírito da verdade. Não? Então, o que é esse dom da ciência? Aliás, o Espírito Santo, quando age em nós, desperta em nós o dom da ciência, o que ele faz com a gente? Ele desperta as nossas faculdades, digamos assim, para conhecer a verdade. Então a gente fala da razão, a gente fala da inteligência, a gente fala da nossa capacidade de conhecimento, não? Tem uma vária gama de coisas. A gente pode colocar aqui também um pouco a memória, se a gente tem a memória como aquilo que nos ajuda a conhecer, porque olhando para o passado, eu posso pensar a realidade atual e planejar o futuro. Né? Então a memória está ali junto com isso também, com essa capacidade da gente caminhar em busca da verdade. Então, o dom da ciência nos desperta para isso, para caminhar em busca da verdade, reconhecendo que o Espírito Santo que age em nós é o Espírito da verdade. E reconhecendo que, para nós, a verdade é uma pessoa. Não? Essas são as duas coisas que o Espírito Santo vai despertar em nós através do dom da ciência. O desejo pela verdade e a capacidade de reconhecer que Jesus, a pessoa de Jesus, é a verdade que ilumina a vida cristã. Não. Então, e hoje em dia temos que tomar cuidado, porque tem a ideia de dizer, olha, cada um tem a sua verdade. Não? Olha, encontra a verdade, a sua verdade e viva segundo ela. Não é a sua. A gente tem que tomar cuidado para não relativizar a verdade. Não. Então, às vezes, hoje em dia, a gente cai um pouco nisso, de um certo relativismo com relação à verdade. Então, parece que se eu digo uma coisa, aquilo é a verdade para mim, não importa se você pensa o contrário, mas se aquilo que você pensa é contrário, é a verdade para você, é como se cada pessoa possuísse uma verdade particular e cada um pode agir de acordo com aquilo que bem entende como verdade. E aí a gente vê os dramas, os conflitos, porque é aquele negócio, eu não quero mais escutar a opinião do outro, eu não quero mais escutar aquilo que o outro me diz, por quê? Porque o outro contrasta com a minha verdade. Não. Para nós católicos, cristãos, que seguimos Jesus Cristo, que recebemos o Espírito Santo, a gente vai dando passos para entender que existe apenas uma verdade que ilumina a nossa vida. Essa verdade tem um rosto, se chama Jesus Cristo. Não. Então, é essa dinâmica. O Espírito Santo nos desperta para a verdade, para nos encontrarmos com a verdade, que é Jesus. Depois, Acho que o Papa, só falar uma coisa que lembrei, o Papa acho que hoje falou algo semelhante a isso, quando ele apresenta o tema da Quaresma, né? tem, De seguir só Jesus Cristo, e enfim, e foi bonita essa reflexão dele. E esse sim, convite, né, até para nossa porque Quaresma, né? Jesus, o Verdade, Evangelho, vai tudo dizer, eu que a gente sou o tem que caminho, seguir. a verdade e a vida. Não. Tem um escritor, como se chama? Von Balthasar, né? Um escritor, um teólogo católico, e ele comenta ali em algum texto dele dizendo, olha,
não só ele, outros também. O Fu Shin também escreve quase a mesma coisa. Enfim, vários teólogos católicos comentam a mesma coisa, dizendo existem muitos mestres ao longo da história. Não? Então você encontra lá, por exemplo, um Buda que te apresenta as vias para chegar à verdade. Você encontra outro mestre que te apresenta 8 passos para chegar à verdade. Outros te apresentam uma coisa para alcançar a verdade. Dizia Jesus, ele não te apresenta o caminho e diz, eu sou a verdade. Ou seja, não é uma coisa externa em Jesus, ele é a verdade. E o Espírito Santo, que recebe de Jesus a verdade, que é a Espírito da verdade, nos desperta para esse encontro com Jesus. Então, a ciência, essa capacidade de, através das faculdades humanas, de inteligência, intelecto e tudo mais, chegar à verdade que é Cristo. Enfim, onde estamos? Enfim, não é uma coisa apenas teórica. Não, porque às vezes quando a gente fala de verdade, de conhecer a verdade, de conhecimento, a gente pensa em teoria. Né? Então a gente está sempre pensando, então conhecer a verdade é conhecer toda a Sagrada Escritura e conhecer toda a teologia que envolve. Não só isso. Então é saber o catecismo de cor. Não só isso. Quando se fala da ciência, um escritor dizia, esse dom nos coloca em intimidade com a ciência dos santos. Qual é a ciência dos santos? A gente já fez a cena sobre isso ontem, se não me engano. São Paulo que se apresenta diante da comunidade dizendo, eu não vim até vocês com discursos humanos. Eu vim com vocês sabendo apenas uma única coisa, Jesus Cristo e Cristo crucificado. Então essa ciência dos santos, esse conhecimento de Cristo que reflete agora na minha vida, que não contrasta com a ciência natural, com a ciência que a gente tem hoje em dia, enquanto capacidade de estudo de uma determinada disciplina, mas que ajuda a iluminar até isso. Não? Ilumina até isso. Mas como dizia, não é só teoria, porque a gente, como dizia ontem também, tem os santos, os grandes doutores da igreja, que fizeram teorias. Não? Então você pega São Tomás de Aquino, tem seus escritos, Santo Agostinho, seus escritos, mas a gente pega 2 doutoras da igreja, as 2 Teresas, que não têm um tratado teológico, filosófico sobre Deus, mas têm a experiência de Deus. Então, como dizia, né, João Paulo II, Teresa de Lisieux é doutora na ciência do amor. Por quê? Porque tudo aquilo que os grandes doutores explicaram com termos lógicos, teológicos, bíblicos, de uma estrutura de reflexão bem densa, muitas vezes, Teresa de Lisieux vive na prática. Então, podemos dizer que toda aquela reflexão sobre o que é caridade, que São Tomás gasta tempo escrevendo, por exemplo, uma Suma Teológica, Santa Teresa vive no dia a dia no convento. Ou seja, a reflexão teórica não é contrária à experiência de fé vivida pelos santos. Então, alguns se dedicam a um caminho, outros a um outro caminho, mas é sempre a mesma verdade que apresentam. Então, aqui, quando fala dessa ciência, do dom da ciência, nos ensina isso, a juntar a teoria que nós temos sobre Deus, mas também a prática que nasce dessa teoria. Ou seja, eu conheço, através da razão, aquilo que Deus deseja de mim. E na prática, eu vivo aquilo que Deus deseja de mim. Então a verdade agora não é só uma verdade teórica, mas é a verdade sobre a vida que eu devo viver. Tanto que, a verdade agora se torna um caminho de vida. Não? Então, para nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São Paulo, no Atos dos Apóstolos, quando ele está diante de uma determinada comunidade, ele diz, eu agora vos apresento um caminho. E o caminho dele é a verdade sobre Cristo que ele encontrou. Então, verdade se torna para nós católicos caminho. E a ciência, o dom da ciência, nos ajuda a entender qual é esse caminho que Deus traçou para nós. Não, no sentido de conhecer cada dia mais profundamente. E se ontem eu dizia que o entendimento me ajuda a compreender os elementos de fé, a ciência me ajuda mais do que compreender os elementos de fé, a discernir quais são os passos que eu tenho que dar no caminho de fé, porque une a reflexão teórica, digamos assim, aquilo que vem através do entendimento, com a questão da prática do dia a dia. Depois, esse caminhar na verdade se torna aquilo que nós chamamos de coerência de vida. Não? Então, Santa Teresa d'Ávila dizia isso, que não basta só conhecer a verdade, mas eu devo orientar a minha vida através dela. Não? Então, uma vez que eu conheci a verdade que é Cristo, eu devo agora orientar a minha vida através de Cristo.
Eu não posso dar as costas para ele. Ótimo, eu encontrei a verdade, o que eu faço? Fica aí, vou embora seguir uma outra coisa? Não, né? Então, o dom da ciência nos ajuda nisso. Conhecer a verdade e orientar a nossa vida a partir dessa verdade, junto à teoria e prática. Não é um discurso, uma reflexão, uma coisa abstrata, mas é uma coisa bem real, que toca o nosso dia a dia. Ou, como disse no começo da historinha lá do sapo e do escorpião, é entender que às vezes eu preciso ajudar, porque a verdade me chama a isso, a verdade me coloca também no caminho da caridade, porque não existe uma verdade destituída da caridade. Não existe uma caridade sem verdade, ou seja, caridade e verdade caminham juntas. Então, pela caridade, eu sou chamado a agir. A verdade me faz reconhecer a situação, o ambiente onde eu devo agir. E isso me permite encontrar agora o melhor caminho. Não? Então, pedir a Deus, ao Espírito Santo, o dom da ciência, é pedir a graça de conhecer a verdade, que é Cristo, e orientar a minha vida, todo o meu agir, a partir dele. Pois bem, tá? Tá. E por última coisa, essa verdade que se torna caminho, leva o homem à sua plena realização. Essa é uma coisa interessante, não? Mas entender aqui plena realização não como satisfação pessoal plena. Porque são duas coisas diferentes. Plena realização é o homem entender quem realmente ele é no projeto de Deus. Isso é a plena realização do homem. É ele ter essa vida nova no espírito. É ele ser capaz de ler o mundo a partir da vontade do olhar de Deus. Isso é ser um homem pleno. Ou como se diz em São Paulo, ser maduro na fé. Uma outra coisa é ser realizado pessoalmente em tudo que eu quero. Porque muitas vezes eu vou viver essa plenitude de vida no espírito, mas em outros setores, digamos assim, eu não vou ser plenamente realizado, digamos assim, aos olhos da sociedade. Não? Por exemplo, o que me garante, aliás, qual é o critério para uma pessoa realizada diante da sociedade? Uma pessoa que hoje em dia tem um bom salário, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma boa profissão, tem uma família ali, né, razoavelmente estruturada, ou seja, uma pessoa que não falta nada. Então, essa pessoa se realizou enquanto pessoa. Não? Mas e se a pessoa é pobre? E se a pessoa padece de alguma enfermidade? E se a pessoa vive sozinha? E aí? A gente vai tirando todos esses elementos que, aos olhos da sociedade, constitui uma pessoa realizada, até o ponto que você diz, espera aí, mas essa pessoa, como que ela pode ser feliz, não? Por exemplo, a vida de padre. Quantas vezes já escutei, padre, mas o senhor não se sente sozinho? Padre, o senhor é realizado enquanto pessoa? Porque parece que a vida do padre é uma coisa de outro mundo, né? Por quê? Porque não se casa. Então tem aquela ideia que para ser feliz eu preciso casar. Mas aí se eu olho para tantos casais, fala, peraí, olhando para esse e para aquele casal, você é ótimo, mas olhando para esse e para aquele, você não é bem assim. Não. Mas aí eu entendo o quê? A ciência me ajuda, a ciência enquanto dom me ajuda a entender qual é a vocação que Deus tem para mim. Então, uma vez que eu entendo qual a vocação e me disponho a caminhar na vocação que Deus preparou, eu vou ser realizado enquanto pessoa. Não importa se é aos olhos da sociedade ou eu me encaixo no padrão. Mas diante de Deus, eu encontro a plenitude de vida que todo ser humano deseja. Não. Então, às vezes, é pensar essas coisas. Tem um senhor que eu conheço, né, espero que esteja bem, que faz tempo que eu não falo com ele, e acho que já contei essa história em outras vezes, mas conto de novo porque é uma pessoa que ele me inspira muito. Uma senhora da paróquia onde eu estava chega dizendo, padre, amputaram a perna do senhor fulano de tal. Eu falei, meu Deus do céu. Era um homem pobre, vivia na casinha simples, tinha um filho que possuía ali algumas deficiências cognitivas, então o rapaz já tinha na época 20 e poucos anos, mas a mentalidade de uma criança, era ele que cuidava. Eu falei, pronto, eu vou chegar na casa do homem para fazer uma visita, o homem vai estar lá chorando em cima de uma cama porque amputaram uma perna. Como que ele vai fazer com as coisas? Cheguei lá, estava dando risada. Tranquilo a vida. Padre, essa senhora aqui é uma santa, ela passa pelo menos 3 vezes aqui em casa durante a semana para ver se eu preciso de alguma coisa. A vizinha ali de cima, junto com o esposo dela, os filhos, toda vez que eles passam aqui à frente de casa, eles param e perguntam se eu preciso de algo. A minha filha me liga todo dia, o meu filho está certo, não consegue fazer muitas coisas, mas lavar um prato, colocar uma água, fazer um café, ele consegue. Né? Então, assim, não me falta nada. Tá bom? Não. Passado alguns 6 meses,
A mesma senhora diz, padre, amputaram a perna do senhor fulano de tal. Eu falei, tá, mas a senhora já me contou isso 6 meses atrás. Não, padre, amputaram a outra. Falei, ai meu Deus do céu. Agora sim eu vou chegar lá, vou encontrar um homem em cima de uma cama chorando, né, que não tem mais o que fazer. Amputaram as duas pernas. Eu chego lá, ele de fato estava em cima da cama, sentado, rindo. Mas não era rindo de desespero, de alegria. Ele, padre, tô tranquilo, tô eu aqui olhar para os santinhos que ele tinha uma prateleira com alguns santos. Tá eu aqui com Nossa Senhora, São Justo Tadeu, São José, Divino Espírito Santo. Estão sempre comigo. Não, não, não. Depois o pessoal está sempre aqui em casa, passa um, passa outro, me ajuda. E eu já falei, Deus ele me quer no céu, mas está me levando em pedaço. O dia que ele quiser por inteiro, ele leva de uma vez. Pois ele falava isso com a certeza de fé, então ele tinha compreendido que aquele sofrimento era uma coisa que ele deveria passar, não tinha como ele fugir daquilo. Então se ele entendeu, tá bom, eu tenho que passar por isso, Deus me dê força. Não? Ou seja, aí você vê, por exemplo, o dom da ciência, a capacidade de compreender também o desígnio de Deus na nossa vida. Não? De conhecer o desígnio e quais são os passos que temos que dar para realizar na nossa vida aquilo que é desígnio do Senhor. E ele brincava, Deus me quer com ele. Se quer levar os pedaços ou quer levar de uma vez, ele que decida, eu estou aqui. E estava lá, tranquilo. Não? Ou seja, humanamente falando, não era uma pessoa bem realizada, bem sucedida. Espiritualmente falando, era de uma maturidade fantástica. Não? Então, quando a gente fala, né, dessa capacidade de levar o homem à sua plena realização em Cristo, é alcançar essa maturidade a ponto de conhecer e compreender em todos os momentos da vida qual a vontade de Deus e qual o melhor modo de agir diante das situações. Então, nesse sentido, a ciência nos ajuda. Padre, e até para a gente enxergar isso, como o senhor está falando, é o Espírito Santo que faz a gente ver assim, né? Porque uma pessoa que tem fé e entende dessa forma, louva a Deus no exemplo desse homem que edifica, testemunha Deus para nós. Agora, se é uma pessoa que não acolheu esse dom do Espírito de enxergar dessa forma, vai falar um louco, né? Um louco, uma pessoa completamente fora do mundo, né? Então, até para a gente poder enxergar isso e acolher isso como testemunho. Exato, mas aí você vê, é uma pessoa que na sua simplicidade de vida, né, por mais simples que fosse, ele tinha alcançado essa maturidade de fé, que é dom do Espírito Santo. Não? De compreender o sofrimento que ele tinha que padecer, que ele tinha que passar, saber que não tinha outra solução, não tinha como fugir daquilo, mas ele estava ali, não? Amparado pelos amigos, amparado pela família, amparado pela comunidade, amparado pelos santos, porque eu olhava o altarzinho dele e dizia, estou eu aqui com meu São Judas Tadeu, minha Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, ou seja, era uma maturidade de fé que ele tinha alcançado ao longo da vida, através da sua vida simples, do dia a dia, não? Então, essa ciência, enquanto dom de Deus, nos ajuda a isso, a compreender e a conhecer ou reconhecer a ação de Deus em cada situação. Não? Então, essa é a importância. Quanto tempo? Calcula aí. Tá. Porque ainda tem o dono conselho. O dono conselho também tem um monte de coisa. Oi? Não, temos mais 35 então, vamos. minutos. Agora eu vou para o dom do conselho. Estamos bem. Então, isso, leia o refrãozinho. Então, refrãozinho vou é bom. ler o refrãozinho da música que o senhor falou ontem, que é tão bonita, que fala dos dons e que sempre fecha. Então diz assim, Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como o eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Então, é essa dimensão, né, de ver sem véu. Ou seja, permite esse conhecimento claro daquilo que está diante de nós. Às vezes através de uma intuição. Não? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né, doutora em muita coisa, quando ela escreve, ela diz, olha, eu quero escrever, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras. Porque ela tinha a intuição, tinha aquela clareza sobre a realidade na qual ela tinha meditado, mas ela dizia, mas eu não sei escrever sobre isso. Ou seja, eu tenho a clareza, eu tenho conhecimento, eu compreendi o negócio, mas humanamente falando, eu não consigo passar por escrito numa folha de papel. Então, muitas vezes nas obras dela diz que Deus conduz a minha mão, que Ele escreva através de mim, porque eu, humanamente falando, não sei escrever. Não. Então é nesse sentido. A ciência não é que ela vai dizer que você vai conseguir fazer uma planilha do Excel com todos os detalhes, mas você vai ter clareza para afrontar a situação
Através de uma intuição. Às vezes você não vai saber explicar diretamente, mas intuitivamente você vai saber que aquilo ali é o caminho certo. Não. Então é nesse sentido. A clareza é nesse sentido. Ele te dá a capacidade de ver o caminho que você tem que seguir. Não. Mesmo que você não saiba explicar exatamente com palavras o porquê daquele caminho. Então aí você vê a dimensão da experiência. Né? É uma ciência experimental, não no sentido nosso, mas é a ciência da experiência do amor de Deus, digamos assim. Que é a ciência dos santos. Ou seja, todos os santos tomavam ali, né, algumas decisões que aparentemente você olha, mas por que estão fazendo isso? Né? Mas lá na frente você entendia da onde tinha vindo a intuição, a inspiração e tudo mais. Não. Então é Deus que vai conduzindo pelo melhor caminho. Pois bem, agora vamos ao dom do conselho. Mas antes de entrar exatamente no que é o dom do conselho, algumas perguntas são necessárias. Né? A primeira coisa, hoje em dia ainda é necessário conselho? É uma pergunta interessante. Hoje em dia, é necessário esse tal dom do conselho? Hoje em dia, nós ainda somos capazes de procurar ou de acolher algum conselho? Porque se agora há pouco eu disse que a ciência, enquanto dom, me faz buscar aquela verdade sobrenatural que é a verdade de fé, mas hoje em dia eu tenho isso de cada um dizer eu tenho a minha verdade e vivo segundo ela, eu anulo o dom do conselho. Porque hoje em dia, uma das coisas mais difíceis é você conseguir aconselhar alguém. Não? Começamos por aí. Ou pior, é difícil pedir conselho quando nós estamos diante de alguma situação. Não? Porque dizia um escritor que vivemos numa época da suspeita. Né? Toda autoridade parece suspeita. Então, os jovens sentem um pouco de suspeita com relação aos pais, porque os pais parecem que querem tolher a liberdade deles. Ah, não, isso aqui eu não vou falar com os meus pais, porque se eu falar, parece que os pais são uma ameaça para a liberdade dos jovens. Não? Parece que os pais só querem colocar sofrimento e proibições na vida de um jovem. Então eles têm um pouco de suspeita, um pouco de receio de falar com os pais. O mesmo se aplica em relação aos padres. Ah, não vou falar com o padre, porque para padre tudo é pecado, nada pode, tudo leva para o inferno. Não? Ou seja, tem essa suspeita com relação ao ministério ou à autoridade da igreja, que se manifesta ali na presença, na pessoa do padre, digamos assim. Depois, com relação, por exemplo, aos professores. Quantos jovens, antigamente a gente tinha um respeito pelos professores. Hoje em dia a gente tem aquele bater de frente, não? De querer questionar até a autoridade de um professor. Né? Ou seja, são coisas que nós temos que tomar cuidado. Vivemos numa época que as autoridades foram postas como suspeitas. Parece que estão o tempo inteiro ameaçando a minha liberdade, ameaçando os meus desejos, ameaçando minha vontade, ameaçando as minhas capacidades. Espera aí. Então, se todas as autoridades se tornam ameaça, como é que eu crio, ou como que eu dou espaço para ir até essa autoridade pedir um conselho? Como que eu acolho? Não? E aí também, como é que eu acolho quando alguém me fala alguma coisa? Então, a gente começa a ver agora que o dom do conselho, ele nos coloca em relação com o outro. O dom do conselho vai fazer isso, ele vai me colocar de frente com uma outra pessoa numa relação que exige liberdade da minha parte e acolhida da minha parte. Porque se não tiver liberdade no acolher, para acolher, não produz fruto. Não? Então, essa é a primeira coisa. Hoje em dia, nós estamos abertos a receber esse dom do conselho? Não. Estamos dispostos a pedir conselho, porque a primeira coisa a entender também é isso. Quando eu digo que eu tenho o dom do conselho, não quer dizer que eu vou ser conselheiro de todo mundo. Não é isso, porque agora eu tenho o dom do conselho e vou aconselhar todo mundo. Vem todo mundo aqui que eu vou aconselhar. Né? Coloca até uma placa na frente da casa, dá-se conselhos. Não é isso. Quando eu digo que eu despertei, né, esse dom do conselho, eu digo que eu aprendi a pedir conselhos. É isso? Não. Volto de novo para Santa Teresa d'Ávila. Mestra de muita gente, mas sempre que precisava de discernir sobre alguma coisa, o que ela fazia? Ela ia lá nos padres conselheiros dela. Então ela ia lá no diretor espiritual, ela ia lá no seu confessor, ela ia num teólogo para pedir um conselho para eles. Não. Ela tem um grupo em um determinado momento da vida, ela tem um grupo de 5 pessoas, não ela e mais 4, que ela chama os 5 que se amam em Deus.
E qual que era a finalidade desse grupo? Um apontar para o outro, não apontar não, mas um dizer para o outro que ele estava errando em alguma coisa. Ele dizia, a ideia desse grupo era que eu não me enganasse e que eles não me deixassem enganar ninguém, nem a mim nem a outro. Não. Então, a ideia do grupo era qual? Era sempre recordar a verdade de por que estavam ali e por que faziam as coisas. Ou seja, mas ela via a amizade como o quê? Como esse relacionamento que me chama a viver na verdade, mas para viver na verdade o meu amigo muitas vezes tem que discordar de mim. Porque senão... Nossa, acho que é um dos mais lindos, assim, da gente pensar hoje, né? Porque se a gente entende que o conselho de alguém para nós nos ajuda realmente a caminharmos nessa via de santidade, que alegria Exato, passa a ser mas pra como que eu gente, né? Com faço isso humildade, num mundo onde receber um bom ninguém pode conselho. questionar a minha opinião? Porque hoje em dia está assim. Basta entrar em grupos de rede social. É cada briga sem fim, por quê? Porque um manifesta a opinião e depois todo mundo que vem na sequência é um criticando a opinião do outro. Tipo, ninguém quer concordar com nada, todo mundo quer dizer o que pensa e tem que ficar todo mundo quieto. Não. Mas é Mas esse o problema, corações né? Como pensar endurecidos, o né, dom do padre? conselho hoje, se nós, né? Eu digo nós porque é a nossa comunidade, são pessoas da nossa comunidade, pessoas da nossa família, pessoas do nosso grupo de amigos, não? Teve um dos aniversários, não lembro se era aniversário do padre Cláudio ou do padre Ezio, mas eu sei que estavam os dois, e o padre Cláudio Delfino, se não me engano, deu uma definição do padre Ezio que eu achei fantástico. Ele dizia, o padre Ezio é o meu amigo da discórdia. Hum. Porque o Ezio tem essa fantástica capacidade de discordar de mim em vários momentos. E eu achei fantástico isso. Né? Dizer, ele é meu amigo da discórdia, aquele que muitas vezes olha para mim e diz, olha, eu não concordo com você nesse ponto, e vai dar todas as razões para não concordar, porque ele não concorda. E eu dizia, isso não faz de mim menos amigo. Né? Não faz a gente menos amigo. Uma vez conversando com o Padre Ezio na casa paroquial lá da catedral, o Padre Ezio me dizia exatamente isso. Ele falou, Lauro, eu não compreendo esse mundo onde, no momento em que eu critico ou faço uma observação sobre determinada ação de um amigo meu, eu passo de amigo a inimigo no estalar de dedos. Dizer, o fato de eu discordar de alguém não significa que ela seja minha inimiga. Significa simplesmente que temos pontos de vista diferentes. Dizer, eu não concordo essa sociedade, não concordo, eu não compreendo essa sociedade onde eu vou de amigo a inimigo simplesmente porque eu digo para a pessoa que está diante de mim, eu não concordo com você. Não. Então, exato. Não. Até Quando a gente tem porque essa ele quer capacidade, a gente contribuir está para o crescimento contribuindo. dessa Não. pessoa, não é? Eu li um livro há muito tempo atrás, que é um teólogo judeu, que ele faz um discurso dando os motivos para ele não ser cristão. Eu acho fantástica a ideia do livro. Diz, eu vou aqui dizer os motivos porque eu não sou cristão, porque eu não sigo Jesus Cristo, eu ainda sou judeu. E no começo ele diz que ele vai discordar de Jesus em muitas coisas. E ele diz, para nós, sinal de que escutamos o outro é o fato de discordarmos dele. Ou seja, quando eu escuto a pessoa, eu sou capaz de discordar dele. Porque se eu não escutei, eu não consigo fazer isso. Não, porque eu escutar é aquele negócio. A pessoa me falou, eu acolhi o que a pessoa falou, eu processei o que a pessoa falou, agora eu vou emitir o meu julgamento em relação àquilo que a pessoa falou. Eu posso concordar ou discordar. E dizer, então, para discordar, eu tenho que primeiro aprender a ouvir. Não? E hoje, no nosso mundo, temos pessoas que discordam de tudo, mas ainda não aprenderam a ouvir, a ponderar, a avaliar, para depois dizer se concorda ou não concorda. Não. Vamos ao dom que vai explicar melhor isso. Então, a primeira dinâmica, o dom do conselho é um dom relacional, digamos assim. Ou seja, como eu disse, nos coloca diante de uma outra pessoa. É bem verdade, nós já temos nossos regulamentos, as leis, as normas, estatutos, contratos, tanta coisa para tentar orientar a vida da gente. Mas nem sempre é fácil. Não. Então, por exemplo, vamos pegar a vida de um padre. Já tem ali todo o protocolo, digamos assim, daquilo que faz parte da vida de um padre. Mas às vezes eu me encontro diante de situações que, digamos, fogem do protocolo. E aí eu sozinho tenho receio, digamos assim, de decidir alguma coisa, por isso eu tenho que pedir apoio de alguém. Por isso que nas paróquias, por exemplo, são chamadas a ter um conselho paroquial. Ou seja, aquele grupo de leigos que vai ajudar o padre a discernir qual o melhor caminho que tem que fazer como comunidade.
Não. Então, conselho paroquial, conselho econômico, serve para isso, para ajudar o padre a discernir qual o melhor caminho pegar enquanto vida de paróquia. Porque sozinho a gente vai se encontrar diante de algumas situações e dizer, peraí, agora o que eu faço? Não. Será que estarei sendo justo em pegar essa via? Será que se eu for por aqui o resultado não vai ser mais catastrófico? Qual via pegar? Não? Então, o dom do conselho me faz isso. A entender que além de todas as normas e regulamentos que já existem, vai surgir situações extraordinárias onde aquelas leis e normas talvez não me respondam exatamente o que eu preciso. Então ali eu vou precisar de ouvir uma voz externa, ouvir uma outra opinião. Não? Papa Francisco tem insistido bastante sobre isso. Sozinho, não? Né, ou seja, esse dom que é relacional, que me coloca diante do outro, esse outro é o Espírito Santo, em primeiro lugar, mas também é outra pessoa, porque o Espírito nos fala através da comunidade. Esse dom me faz acolher uma nova visão. Eu começo a entender que não é só o meu modo de ver que é certo, o teu também é, o do outro também é, ou seja, são pontos de vista da mesma realidade, pontos diferentes de vista da mesma realidade. O meu modo de ver mais o seu modo de ver nos dá uma nova perspectiva. Então, o dom do conselho alarga o nosso horizonte com relação ao modo de ver as coisas. Não? Eu paro de olhar, como dizia minha avó, paro de olhar só para o meu umbigo e começo a olhar para aquilo que realmente existe diante de mim. Não? E como é difícil fazer isso? Porque hoje em dia, muitas vezes, nós somos egoístas, somos centrados no nosso umbigo. Não, eu só olho para mim, para os meus desejos, para as minhas necessidades, para minhas carências, para minhas ausências, ou seja, eu só olho para mim, para tudo aquilo que faz parte de mim. Né? Eu. Agora, através do dom do conselho, eu começo a ter essa capacidade de alargar o horizonte de vista. Peraí, deixa eu ver como meu amigo aqui do lado está vendo a situação. Né? Então, nós dois aqui temos que decidir alguma coisa. Por exemplo, coisa bem simples. Quando você me fez a proposta sobre falar os dons do Espírito Santo, depois de um dia, o que eu disse? Mas a gente não poderia falar sobre algo a mais? Ou seja, fui pedir um conselho para quem me fez a proposta. A gente alargou o horizonte, digamos assim, da proposta original. Essa é a capacidade do conselho. Ela nos faz alargar o horizonte do nosso olhar. Parar de olhar só naquilo que é imediato, ou que a gente pensa que é mais certo, ou mais justo, ou mais fácil, ou enfim, que mais nos agrada, para olhar aquilo tudo, todas as possibilidades, digamos assim, e discernir sobre qual é a melhor para pegar, não qual a melhor via a pegar. Foi o caso nosso. Vamos falar só sobre os satidons? Não, vamos passear um pouquinho mais. Ou seja, a gente vê que muito mais coisa foi surgindo ao longo dos encontros. Então, é isso, alarga o horizonte. Depois, por me fazer escutar o outro, acolher aquilo que o outro está dizendo, me faz vencer a autossuficiência e o orgulho. Me faz vencer isso, não um pouco também o egoísmo, mas de modo particular a autossuficiência e orgulho, porque eu começo a perceber que de fato ninguém se salva sozinho, não. Eu começo a perceber que eu não basto a mim mesmo, eu preciso de auxílio de uma outra pessoa, né? Eu começo a perceber que eu tenho que me desarmar de vez em quando, eu não posso ser assim, tão orgulhoso a ponto de dizer não preciso de ninguém, não, ou de olhar para algumas pessoas e dizer, olha, a ajuda disso aqui não me serve porque isso aqui é inferior a mim. Basta lembrar a história de Naamã que a gente leu no início. Naamã escuta quem? Os seus servos. Ele pode dizer, não, vocês fiquem quietos, eu sou o senhor de vocês não têm direito de falar nada. Mas Naamã teve a humildade, ou seja, venceu o seu orgulho, teve a humildade de escutar os servos e voltar atrás e fazer aquilo que o profeta tinha pedido. Não? E a fala do servo, meu senhor, se o profeta pedisse para você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Ele, sim. E por que você não faz isso que é fácil? Ou seja, às vezes nós temos que ter essa humildade de escutar, olha, por que você está querendo pegar o caminho mais difícil, sendo que tem isso aqui que é mais fácil? Ou às vezes ao contrário, dizer, olha, o caminho mais fácil nem sempre é aquele que vai te levar onde você deseja. Não? Dom Ayrton sempre dizia, às vezes o povo falava para o Dom Ayrton, no nosso bispo da de Mogi, dizia, Dom Ayrton, tem um caminho aqui para ir para tal paróquia, o senhor pega esse caminho, é um atalho, chega lá mais rápido. Ele dizia, não, o caminho mais rápido é o caminho que eu já conheço.
Ele sempre repetia isso. Ele dizia, o caminho mais rápido é o caminho que eu já conheço. Porque se eu pego ali um atalho que eu não conheço, eu me perco lá dentro e vou ficar girando dentro do bairro, eu não vou chegar onde que eu quero nunca. Então, dizia, eu vou pelo caminho que eu conheço. Saio um pouco mais cedo de casa, vou com tranquilidade, com a certeza que eu chego. Não? Então, o dom do conselho nos faz vencer o orgulho, a autossuficiência e dizer, peraí, eu vou pegar atalho, mas qual? Eu vou pegar o caminho que eu já conheço, tá bom, mas como? Então vai nos ajudando a discernir qual caminho pegar, não? Mas sempre escutando o outro, não ponderando a partir do outro. Eu tô aqui, na minha frente fica a medalha da Inha Chica, da santa nossa aqui, né? Beata, né? Brasileira. E que é bonito a gente ver justamente isso, né? Uma senhora numa humildade Exato. imensa, quantos atraía até ela. Mas por quê? Porque ela tinha essa capacidade de escutar em primeiro lugar. Escutava Deus que falava na vida dela, mas também escutava as pessoas que traziam a ela os seus problemas. Não? Então, o conselho está ali muito unido à questão da escuta, que hoje em dia para nós é uma dificuldade muito grande, não escutar o outro. Quando a gente está ali, digamos, discutindo com alguém, a gente não escuta. Porque a pessoa te fala uma coisa, você já começa a pensar na resposta que você quer dar para aquilo que ela falou, e dali para frente você já não escutou mais nada que ela falou. Você só ficou ali pensando na sua resposta que você vai dar. Não. Confissões de um padre quando eu era jovem, no início do sacerdócio. Nas primeiras confissões, para mim era um desastre. Porque o penitente falava ali o primeiro pecado, já começava a pensar no que eu tinha que dizer, né, para ele. E às vezes você vai, tá, mas quais são os outros? Aí às vezes quase que eu tinha que pedir para o sujeito, dá para repetir de novo aquilo que vinha depois disso? Por quê? Porque eu ainda não tinha essa capacidade de escutar. Não. Hoje em dia, quase 10 anos de padre, já é mais fácil. Então eu sei, primeiro eu escuto tudo que a pessoa tem a me dizer, mesmo que eu dê uma pausa, um silêncio ali, depois eu tento dizer alguma coisa. Não, porque isso é capacidade de escuta. Então, para saber aconselhar, para saber até criticar o outro, primeiro tem que ouvir. O dom do conselho me ensina a ouvir também. Depois, o dom do conselho, ou aconselhar, é sempre um convite a uma reflexão, nunca é uma ordem. Conselho não é ordem. E isso, para mim, foi uma das coisas que mais me atormentou. Volto eu no início da sacerdócio, né? Confissões de um padre. Foi uma das coisas que muito me atormentava, porque às vezes eu achava que quando eu dava o conselho para alguém, a pessoa tinha que fazer letra por letra daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu disse. E não é assim. O fato de eu dar um conselho para alguém não significa que ela vai acatar o conselho que eu dei. Mas eu vou estar convidando, provocando a pessoa a fazer uma reflexão. Do mesmo jeito que quando eu peço um conselho, eu estou pedindo que a pessoa, de certa forma, me provoque a ver uma outra coisa que eu ainda não estou vendo. Não? Então, o conselho é sempre esse convite a refletir sobre alguma coisa. É sempre essa provocação a encontrar uma nova saída, a ver de novo o ponto de vista, a encontrar um novo modo de afrontar o problema, mas nunca é uma ordem que eu te dou. Não? Porque se eu te dou como ordem, deixa de ser conselho, passa a ser mandamento. Não? Então temos que entender isso. O conselho é isso. Não é cutucar, digamos assim, outro, provocar o outro para que faça uma reflexão além daquilo que ele já fez. Não. Depois, quando se dá um conselho, também não se dá um manual de instrução. Seja com relação a nós, ou seja, quando o Espírito Santo me aconselha, digamos assim, algumas coisas, ou quando eu vou a alguma pessoa, um meu diretor espiritual, algum amigo e peço um conselho, eu tenho que saber que eu não vou receber um manual de instrução. Que eu tenho que seguir passo por passo, uma receita de bolo que eu tenho que seguir. Não. Ele vai me dar, como disse, uma provocação. O que vem dali é esforço não só pessoal, no sentido sozinho, mas esforço meu junto com o Espírito Santo, junto com a graça de Deus, que vai fazer amadurecer aquela reflexão até encontrar a resposta do problema. Não. Mas não é que vai chegar lá e vai te dar uma manual de instrução dizendo faz isso, mais isso, mais isso, que você resolve tudo. Não é assim. E às vezes é complicado, porque exige esse tempo de amadurecimento da resposta que o nosso povo nem sempre espera. Então, muitas vezes, quando o povo vai no padre pedir um conselho, o povo quer que o padre dê uma resposta assim, imediata. E às vezes não existe. Não existe uma resposta imediata. Existe um caminho a ser feito. E né, às vezes as pessoas dizem, padre, mas porque são tantos anos que a minha vida né, vai de mal a pior. Dizer, tá bom,
vamos mudar daqui para frente. Padre, mas já são, sei lá, 2 meses que eu estou tentando e não mudou. E eu sempre falo, tá, mas aquilo que a gente errou em 40 anos, a gente não muda em 2 meses. Né? O vício ou o modo de viver que a gente pegou em 30 anos de vida, para mudar daqui para frente, não é que eu mudo assim num dia para o outro. Não? Então o conselho me faz entender até isso, que algumas mudanças vão acontecer, mas em determinado tempo. Não é de uma hora para outra. Por exemplo, eu tenho um jeito muito particular de ser. Não? Hoje eu aprendi a lidar com o meu temperamento, com o meu modo de ser. Hoje, não. 10 anos depois de padre, com quase 40 anos de vida. Eu sei que tem coisas em mim que eu mudei, mas eu sei que tem coisas que em mim não vai mudar. Não vai mudar, mas eu aprendi a controlar algumas coisas. Não. Por quê? Porque eu entendi que o meu modo de ser em determinado momento acabava magoando alguém, ferindo uma pessoa. Porque, por exemplo, eu sempre fui de dar resposta muito assim na lata, né? Como diz o povo. Falou, já dava aquela pancada. Hoje eu aprendi a controlar isso. Não é que não tenho mais esse impulso, o impulso vem. Mas respira, calma. O que eu digo? Né? Ou seja, foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo do tempo. Porque eu percebi que esse modo de ser meu, às vezes acabava sendo um pouco indelicado, um pouco grosso com um e com o outro. Às vezes eu faço de propósito, porque a pessoa precisa de um sacoalhão. Mas até isso eu aprendi a entender quando, não. Enfim. Depois... Oi? Dom, né, Exato. padre? Dom, quando a gente reconhece que a gente é fraco. E quantas vezes eu pedi, Senhor, me ajuda a controlar isso? Auxílio, né? Porque então é importante a gente ter essa humildade de enxergar os nossos... Porque eu sabia que Deus não ia fazer, digamos assim, um outro Lauro sem esse traço. Esse traço ia permanecer. Então, Senhor, me ajuda a controlar. Não. É isso que às vezes nós temos que pedir. Às vezes as pessoas dizem, ai, padre, porque esse meu jeito, eu queria ser de um outro jeito. Você não vai ser de um outro jeito. Porque você pode pedir, Deus, me ajuda a controlar esse meu jeito. Me ajuda a frear a língua, me ajuda a controlar os pensamentos, me ajuda a frear a mania que eu tenho de julgar alguém. Mas essas coisas vão estar ali, faz parte de você. Não? Então, às vezes é pedir, Senhor, me ajuda a controlar. E o conselho, né, o dom do conselho me ajuda a entender também isso. Que algumas coisas não vão mudar, mas vou aprender a controlar, aprender a gerir melhor e por aí vai. Depois entender que receber um conselho não é receber um toque de varinha mágica. Porque às vezes o povo acha que, né, vem com a varinha mágica e tum, resolveu tudo. Não. Como dizendo, a gente vai aprendendo que as coisas têm o seu tempo. Depois, como falei, nos provoca a reflexão e aquilo. Essa avaliação, ou esse avaliar melhor a situação, junto com a prudência, porque aí o dom do conselho nos une à virtude da prudência, me faz escolher a melhor ação a realizar. Não, porque aqui você está vendo que é uma coisa prática. O dom do conselho é para uma realidade prática. O que me ajuda a ponderar a prática é a virtude da prudência. Então, conselho e prudência se unem nesse caminho. Então, uma vez que eu entendi, através de uma reflexão, qual o melhor caminho que eu tenho que tomar, a virtude da prudência agora vai moderar os meus atos para que eu possa caminhar passo depois de passo até a realização daquilo que eu tenho pela frente. Não? Lembrando que a meta é sempre a vida eterna. Não? Ou seja, não é fazer coisas só para este mundo, mas a meta não, do conselho junto com a prudência me faz olhar a finalidade última da minha vida, que é uma vida santa, e entender quais os passos que eu devo dar, no momento que eu devo dar, na intensidade que eu devo dar, porque se eu perco esse critério, eu também acabo me perdendo. Não? Então, por exemplo, a pessoa está ali, sei lá, 30 anos sem aparecer na igreja e resolveu trilhar um caminho de conversão. Né? Não, eu vou agora levar a vida de fé um pouco mais sério. Aí vai lá para a Bia e fala, Bia, olha, você que é da igreja, né? Tá sempre ali, tem um Deus convida, aquele negócio todo. Eu tô querendo começar um caminho espiritual. O que eu faço? Por onde eu começo? Olha, você tem que rezar o rosário, os 4 terços todo dia. Você tem que ler o catecismo. Você tem que ir na missa todo santo dia. Você tem que se confessar uma vez por semana. Você tem que receber os sacramentos que você não tem. E apresenta aquela lista imensa. A pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não dou conta. Ou seja, conselho e discernimento e prudência junto. O que vamos dizer? Tá bom, primeira coisa, quais sacramentos você tem? Ah, eu tenho esse, me falta aquilo.
Ótimo. Tem disponibilidade para receber esse sacramento? Tem. Então vamos lá na paróquia, conversar com o padre, ver se tem catequese de adulto, qual horário, para tentar te encaixar. É o primeiro passo. Então, sabe rezar o terço? Ah, eu sei mais ou menos Pai Nosso e Ave Maria. Ótimo, já sabe o suficiente para rezar um terço. Tenta rezar uma vez por semana, né? Ou então todo sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora, então tenta rezar pelo menos no sábado, não? Vai na missa? Faz tanto tempo que eu não vou na missa. Ótimo, domingo que vem tem missa tal e tal hora na nossa paróquia. Em qual delas você consegue ir? Ah, mas eu tenho vergonha de ir na missa. Então vem que eu vou contigo. Ou seja, o dom do conselho te mostra como agir e o dom da prudência te ajuda a ponderar os passos, para que não se tornar nem excessivo, nem ausente no processo de conversão do outro. Não. Porque se eu me tornar ausente, fala, tá bom, você quer se converter, quer viver o catolicismo? Vai lá na igreja e conversa com o padre, talvez a pessoa não vá. E se eu apresento aquela lista de 50 coisas para a pessoa, ela vai desanimar. Então, conselho e prudência nessas horas me ajuda a entender o caminho e a moderar esse caminho para não se tornar pesado demais. Não. Então é uma coisa que temos que estar atento aí no nosso auxílio. Não. Às vezes temos a boa intenção de ajudar as pessoas a chegar até Deus, mas às vezes somos um pouco sem controle, digamos assim. Queremos colocar, como dizia Jesus, um fardo pesado demais no ombro de alguém. Não. Então estar atento com isso. Entender que o que funciona para mim sim. não vai ser exatamente o que funciona para o outro, né? Como Deus me convida a viver a minha fé, a etapa. Exato, até porque nós temos o nosso percurso, né? Nós fizemos o caminho até aqui. O outro fez um outro caminho. Nos encontramos hoje, mas o caminho que trouxe cada um de nós até aqui foi diferente. Então eu tenho que respeitar o caminho do outro. Eu tenho que respeitar o passo do outro. Eu não posso querer impor ao passo do outro ao meu passo, não. Coisas de família. Da casa dos meus pais até a cidade são 9 quilômetros. Hoje temos carro, graças a Deus, mas quando eu era mais moleque, a gente ia a pé para a cidade. Então, às vezes, eu saía de casa junto com a minha mãe, mas assim, o meu tamanho, com as minhas pernas compridas, a minha mãe baixinha, a minha mãe dizia, vai na frente e me espera lá. Por quê? Porque ela sabia que para mim andar na velocidade dela, eu ia me cansar muito porque eu tinha que ficar segurando o passo. Para ela andar na minha velocidade, ela não conseguia, porque minhas pernas quase duas das dela, né? Ela ia ter que sair correndo do meu lado, ou seja, andar junto ia cansar os dois. Então, assim, vai na frente e me espera lá. Não. Então, às vezes, a nossa caminhada de fé é dizer para o outro, olha, eu vou caminhando aqui, mas eu estou de olho. Precisou, você, né, faz o sinal que eu estou aqui. Mas eu não posso acelerar a pessoa para que ela ande no meu passo. E, às vezes, eu não posso querer correr na velocidade do outro, porque eu também não tenho perna para isso. Não. Então, o conselho junto com a prudência me faz entender isso. Em qual parte do caminho eu estou e qual o ritmo que, para mim, é possível no momento. Depois, com o tempo, a gente vai treinando e vai caminhando com mais facilidade, vai dando passos mais largos. Mas, às vezes, no momento, é aquele passo, né, mais contido, porque é o que eu consigo. Não? Então, entender isso. Né? Conselho mais prudência me ajuda a discernir o passo que eu dou, a velocidade que eu dou, em que momento eu estou da minha vida de fé. Depois, com relação ao conselho. O conselho jamais será contrário ao Evangelho. Temos que entender isso. Um conselho jamais será contrário ao Evangelho. Na carta aos Gálatas, São Paulo ele diz, olha, eu fico triste com vocês porque vocês abandonaram muito rápido o Evangelho de Cristo para aceitar um outro evangelho. Não que tenha, não existe outro evangelho. E aí São Paulo diz, se alguém vier até vós com outro evangelho, mesmo que seja eu ou um anjo, não escute. Não escute. Ou seja, o dom do conselho, junto com os outros 3 dons que escutamos até agora, me traz também essa capacidade de discernir aquilo que nasce do evangelho com aquilo que não nasce do Evangelho e dizer, peraí, aqui tem coisa de errado. Ontem, quando eu falava do entendimento, eu já dizia isso, sobre aquele sentir da fé, aquele senso de fé que faz acender uma luzinha, né, dizendo, isso aqui não está tão evangélico assim, não. O dom do conselho é a mesma coisa. Um conselho não pode ser jamais contrário ao Evangelho. Não. Então, se um dia eu vou pedir um conselho para alguém e aquilo que eu escuto parece que é contrário, ou como diz o Papa, parece que está ali
adulterando o evangelho, eu tenho que ficar atento. Não tenho que ficar atento com aquilo. Às vezes eu posso e tenho até o direito de procurar uma segunda opinião sobre aquilo. Não. Teresa Dávila, às vezes ela escutava algum conselho e falava, não, eu não confiei muito nesse conselho, não. Ela ia num outro que fosse mais sábio. Porque ela entendia que ela não sabia explicar o porquê, mas ela entendia que aquilo que ela escutou não estava tão certo. Não. E acontece, porque, por exemplo, quantas pessoas deviam perguntar, padre, eu fui me confessar com o padre tal e o padre disse tal coisa. É certo. Ou eu fui na missa e na homilia e o padre falou tal coisa. Ou eu estava conversando com o catequista me disse tal coisa. Ou seja, a gente tem esse senso de fé que nos desperta para dizer, não, isso aqui está meio contrário ao evangelho. E quando vem na gente, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa. Dizer alguma coisa que seja contrária ao evangelho, ou para agradar a pessoa, começar a amenizar o evangelho. Não? Começar a falar, adulterar o evangelho. Dizer, olha, tá escrito, mas não é tudo isso não, vamos com calma. Era naquele tempo. Não? Aí você está adulterando o evangelho para conseguir simplesmente agradar uma pessoa. Isso não é justo. Não. Não é justo nem com a pessoa, não é justo com o evangelho e foge daquilo que é evangelização. Então a gente tem que estar atento com isso. Depois... O padre, saber onde buscar, né? Também ter a humildade de saber que a gente não está pronto, às vezes, para responder e dar um conselho. Por exemplo, hoje em casa, minha filha me veio com uma questão e eu não sabia como responder para ela exatamente. E aí eu fui buscar lá no site do Vaticano e vi que o Papa Francisco tinha uma resposta exatamente para aquilo que ela me abordava. Então, eu enviei para ela a mensagem do Papa e a partir daí nós conversamos. Exato, não. Porque eu isso é bom, não? Porque o dono do conselho me ajuda a perceber que às vezes eu preciso de conselho para responder alguma coisa. Não. Ou seja, volta a ideia de não ser autossuficiente, de vencer o orgulho, né, de saber ter humildade para responder alguma coisa e até humildade para dizer, olha, desculpa, mas no momento eu não sei responder. Ou dizer, isso aqui não tem resposta no momento, vamos, né, caminhando. Teresa Dávila dizia dos critérios dela, não? Então, ser uma pessoa que conhecesse a teologia, fosse uma pessoa de oração experimentada na fé, né? Tivesse bom senso, né? Ou seja, pessoa que conhecesse teologia, tivesse experiência de fé e tivesse bom senso. Ele dizia, a teologia a gente pode até deixar de lado, porque um bom teólogo a gente acha mais facilmente, mas agora encontrar uma pessoa com bom senso, experimentado na fé já é mais difícil, né? Então, às vezes, tem que ter esses critérios. Peraí, mas a quem eu vou pedir um conselho? A quem eu vou apresentar as minhas dúvidas? Porque muitas vezes eu posso entrar numa furada, não? Pensar, por exemplo, estou eu lá desanimado com a minha faculdade, cheguei no penúltimo semestre, não consegui tirar notas, fui reprovado, vou ter que refazer. Tá bom, vou pedir para o conselho para quem? Vou lá conversar com o professor, pedir orientação ao professor como fazer isso? Eu vou conversar com alguém que já trancou a faculdade faz tanto tempo atrás, né? Dizia alguém, chegou em casa, discutiu com a mulher, tá lascado ali com a mulher. Onde que você vai pedir conselho? Para aquele casal que está há 50 anos junto ou para o pessoal que está num bar que também está na mesma situação que você? Ou para aquele amigo que já está no terceiro relacionamento e não leva nada a sério? Então, às vezes, saber onde pedir um conselho é muito necessário. Não? Senão a gente acaba escutando vozes que afirmam aquilo que a gente quer. E quando está afirmando aquilo que a gente quer, nem sempre é um conselho justo. Não? Então, é estar atento com isso. E aqui uma outra coisa, não? De ninguém querer fazer da sua própria vontade a vontade do Espírito Santo. Ou seja, já dizia isso ontem, né, sobre o entendimento. Porque o Espírito Santo está me revelando. Não, calma aí, vamos ponderar. O Espírito Santo está te revelando, ou você está falando isso só para agradar o outro? Você está falando isso porque realmente é o melhor a ser dito, ou porque é a coisa mais agradável, a coisa mais conveniente? Não. Às vezes o conselho não vai nos ajudar a fugir também desse relacionamento por conveniência. Ou seja, entre dizer a verdade e ser conveniente, eu vou ter que ter a firmeza para dizer a verdade. Voltamos à ideia da ciência, não? Tenha coragem para dizer a verdade, mas sempre alimentada pela caridade, não? Então a verdade e a caridade se juntam na hora também de dar um conselho. Aí você vai percebendo que todos os dons e virtudes estão ali, né, entrelaçados. Não é questão que eu vivo uma coisa de modo isolado. Todos eles se entrelaçam no momento que eu tenho que viver a minha fé. Não?
Alguma hora destaca mais uma outra hora destaca um outro. Algumas pessoas brilham por uma capacidade, outras brilham por outras, mas todos os dons estão ali interligados. Por quê? Porque é o mesmo e único Espírito que desperta todos os dons em nós. Não? Então é ter esse critério. Não? Quando eu tenho que dar um conselho, não fazer da minha vontade a vontade do Espírito Santo, mas justamente o contrário. Senhor, que eu tenha capacidade de fazer isso, de dar esse conselho, de orientar essa pessoa, ou que eu tenha a humildade de ir atrás de uma outra opinião quando eu preciso. Não. Porque senão a gente vai se tornando autossuficiente, vai se tornando egoísta. E, por exemplo, um conselheiro autossuficiente, ele corre o risco de colocar Deus de lado e se fazer mestre da pessoa que está diante dele. Não. Então, ter cuidado com isso. Tinha uma época, digamos, da história da espiritualidade, que a pessoa, quando encontrava com um diretor espiritual, alguns tinham o costume de assinar, digamos assim, um contrato dizendo que se submetia em tudo ao diretor espiritual. E isso era um perigo. Porque se o diretor espiritual não fosse uma pessoa realmente santa, ela colocava em risco a alma do fiel. Porque aí ia começar a manipular a pessoa, ou seja, em vez de ajudar a pessoa a discernir o que a pessoa tinha que fazer na vida, ela começava a manipular a pessoa para fazer o que ela desejava. Né? Então, são coisas que temos que estar atentos. Né? O conselho nunca foge do Evangelho, mas e sempre respeita a nossa liberdade, a nossa integridade, a nossa vontade, digamos assim. Não? Como diz, não é um mandamento, é um caminho de reflexão que a gente faz junto. Não, sempre iluminados pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, que nos guiam nessa estrada. Enfim, é isso. Uma última coisa. Amém. Ô, padre, só para falar, né? Eu também, se a gente se vê numa situação dessa, que alguém venha a nós para pedir um conselho, então a gente reza para o Espírito Santo, para que a gente tenha esse dom e possa dar um bom conselho, e que a gente possa rezar também para que esse mesmo Espírito, né, que vai me iluminar, ilumine ela para ouvir e entender. Exato, né? O Espírito Santo age nos dois. E depois, só uma última coisa para encerrar. Se lá no começo eu perguntava se ainda era necessário dar um conselho, porque hoje em dia tudo aquilo que exerce autoridade parece como uma ameaça, o dom do conselho desperta em nós, como está aqui, uma docilidade em acolher a vontade de Deus, que se manifesta através de uma intuição particular, quando o Espírito Santo que nos aconselha, ou através daquilo que as autoridades que temos diante de nós nos apresentam. Então, nossos pais, o padre, os amigos, as pessoas mais velhas, ou seja, o dom do conselho me torna dócil para acolher aquilo que essas pessoas me falam e ponderar a partir daquilo que escutei. Não é que eu tenho que levar 100% ao pé da letra aquilo que o outro me disse, mas eu tenho a docilidade para escutar, ponderar e dizer, tá bom, você tem razão nisso. Não. Ou seja, olha, você não está totalmente certo nisso, mas eu percebi que eu também não estou totalmente certo naquilo que eu pensava. Então vamos agora trilhar, né, encontrar um outro caminho. Né? Mas o dom do conselho desperta em nós essa docilidade em acolher o outro, digamos assim. E é isso. Amém, padre. Muito lindo. E assim a gente vai muito iluminado, né, gente, com a graça de Deus para esse feriado. Que a gente tem esses dias aí para rever essas lives. Também a live do padre Diogo Chichito, né, falando tão lindo da missa. O Ato dos Apóstolos, que o pessoal também está refletindo aqui. Então, que a gente possa se divertir, né? Que a gente possa ouvir uma boa música, confraternizar com a família, com os amigos. Pois é, lembrando que domingo é dia de missa, né? Então, assim, erra, né, por mais que viaje, por mais que esteja de um lugar de outro, procura uma igreja. Agora sim, conselho de padre, procura uma missa de domingo, né? Organiza. E lembrando que na quarta-feira de cinzas tem que participar da missa inteira. Não é chegar só na hora da cinza para receber a cinza e sair da igreja. Sim. A senhora não sabia? Tem gente que faz Tem isso. Tem gente que é sapeca, como diz o povo na minha terra. Pula carnaval todos os dias. Na quarta-feira de cinza, chega lá, não participa da missa inteira, entra na hora da fila da cinza, recebe a cinza e sai da igreja achando que já perdoou todos os pecados. Detalhe, cinza não perdoa pecado, é sinal de penitência, mas não perdoa os pecados. Não. E também quarta-feira de cinza é dia de jejum e abstinência de carne, então se organizem aí. Não. São coisas que devemos resgatar, digamos assim, que fazem parte da nossa vivência cristã. Então, domingo de carnaval, ótimo, quer viajar, mas procure uma missa.
Quarta-feira de cinzas, cinza não perdoa pecado. Você tem consciência de pecado, procura o padre depois ou antes da missa. Tem que participar da missa inteira. É dia de jejum e de abstinência. Quem pode fazer jejum faz jejum, quem não pode faz abstinência, porque tem ali as regrinhas também, não para quem pode, quem não, quem está obrigado e quem não está obrigado ao jejum na quarta-feira. Ótimo conselho, né? Então, Espírito Santo iluminou o Padre, recebemos esse conselho, que o Espírito nos ilumine para bem acolhê-lo. E, Padre, então, muito obrigada. Um bom descanso também no final de semana, uma Santa Missa aí para o Senhor. Leve-nos ao altar, no seu coração. Só para organizar, semana que vem, quando e nos nós pedimos vemos? a sua bênção, então, para encerrar esse momento tão bonito. Voltamos na quinta e sexta-feira. E aí na sexta a gente Meu Deus do céu. Né, esse conjunto de lives aqui. Pois já bem, pensando então quinta-feira que vem, no mesmo horário, a gente se encontra aqui para falar dos outros 3 dons que ainda faltam. 3. 2 dias para 3 dons, né? Então, sim, são 2 dias para 3 dons. Isso. E para a gente terminar, então, a musiquinha do conselho. O refrãozinho, né? Então, dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Exato. Homem, mulher, jovem, como serviço velho, do padre guiar o povo ao altar, assim a gente canção. faz, não? Então, faltam 3 dons: fortaleza, piedade e temor de Deus. Não? E se a gente for fazendo a ligação com uma coisa e outra, então a gente percebe que sabedoria nos faz ver Deus, entendimento nos faz ver as coisas no real lugar, depois a ciência nos faz ver a relação entre o divino e o humano, o conselho nos faz entender o caminho que tem que pegar. Semana que vem a gente vê que a fortaleza é justamente o que nos faz pôr em prática a decisão tomada. Depois sobre a piedade e o temor, que nos faz entendermos como filhos. E o temor, não aquele medo de Deus, mas coloca numa relação de amor e respeito a Deus. Né? Então uma coisa vai se ligando à outra. Não? E ainda sobra a dimensão de dons e carismas, que no último dia a gente fala um pouquinho para explicar. Que às vezes a gente escuta dom, às vezes a gente escuta carisma, às vezes escuta ministério, aonde se encaixa cada coisa e qual é o lugar disso na nossa vida. Pois bem, vamos rezar a Virgem Maria, ela que nos conduza nesse caminho sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom final de semana a todos. Nos vemos na quinta-feira. Obrigada, Padre. Amém. Tchau, pessoal. Então, bom